Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Estamos com saudades, viu? Antes de iniciarmos a nossa aula de língua portuguesa, peço que se lembrem de fazer a oração do Pai Nosso, a oração do Anjo da Guarda, pedindo a intercessão de Jesus, a intercessão da Virgem Maria, para que tudo se normalize e logo estejamos todos juntos novamente no colégio. Hoje a nossa aula de língua portuguesa será um conto que vocês com certeza conhecem, que é o conto do João e Maria. Eu coloquei na Agenda Edu um arquivo para que, se vocês quiserem, quando terminarem todas as atividades do dia, vocês podem fazer impressão, recortar e montar num palitinho. Isso se chama fantoche de vara, porque daí vocês podem dramatizar a história. Então, vocês montam num palitinho e brincam como se fosse um fantoche, tá? Eu tenho aqui, olha, no meu quadro, olha, tenho aqui o personagem, o João, tá vendo? Eu recortei e coloquei um canudo, tá? E aí eu posso brincar e dramatizar. E vocês podem fazer isso em casa, dramatizar com a mamãe, com o papai, com os irmãos, pro cachorro, né? E uma brincadeira divertida. Meu filho amava fazer isso quando ele era menor e nós nos divertíamos muito. Hoje a história é do João e Maria e eu vou explicar para vocês. Até mais! Abram a página 72 do livro em língua portuguesa. Nós estudaremos interpretando o gênero conto João e Maria. Nessa página tem uma introdução que é uma parte de uma música. O site ele está aparecendo aqui. Se vocês quiserem ouvir a música toda, é só acessar esse endereço eletrônico aqui, tá? A introdução diz assim: eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Essa introdução é para começar a história do João e Maria e fala da casinha de doces aí, né? Relembrando, né? Fazendo uma menção à casinha de doces da história. Na página seguinte, peço que leiam essa página e com mais atenção ao último parágrafo. No último parágrafo, ele explica o que é um conto. O conto é um texto narrativo e normalmente é uma história inventada. Em geral, são cheios de fantasia, histórias de faz de conta que tanto as crianças quanto os adultos adoram ler ou ouvir. Eu adoro ler conto, né? E adoro ouvir também. E aqui o conto ele é explicado como um texto narrativo. O que é narrativo? O que é uma narrativa? É você narrar uma história, você contar uma história. No caso do conto, diz que ele é cheio de fantasia, por quê? Se nós lembrarmos da história da Chapeuzinho Vermelho, tem lobo mau que fala, tem na história do João e Maria tem a bruxa, a casa de doces. Vocês imaginam que poderia existir uma casa toda de doces que ficasse lá no sol e na chuva e não estragasse? Isso é uma fantasia, então por isso que faz parte de um conto, tá bom? Vamos virar a próxima página e lá tem a história do João e Maria. Eu vou ler para vocês e vocês acompanham comigo. Para fazer a ilustração da história, eu escolhi as ilustrações de um livrinho do Maurício de Souza, que ele conta a história do João e Maria, mas ele usa como personagens a turma da Mônica, tá? Antes de eu virar, vocês prestaram atenção que eu grifei aqui o que é conto, porque lá no cronograma pede para você grifar o último parágrafo. Grifando, a gente sabe que isso precisa ser gravado, a gente precisa entender e é uma parte importante do texto, tá bom? Vamos lá. João e Maria, olha que bonitinho a imagem. Aí nós temos o Cascão como João e a Magali como Maria.
A história começa assim: João e Maria. Um casal de lenhadores morava em uma cabana pobrezinha perto da mata com seus filhos, João e Maria. A mulher era a madrasta deles. Como eram muito pobres e não tinham como alimentar a todos, a madrasta malvada sugeriu ao marido abandonar João e Maria na floresta. João, que era esperto, ouviu a conversa e rapidamente saiu de casa e recolheu no quintal algumas pedrinhas brancas. Como ele foi marcando o caminho com elas, enquanto o pai os levava para a mata, João e Maria puderam encontrar o caminho de casa. Mas a madrasta não se conformou e fez o pai levá-los novamente para a floresta. Como dessa vez João não teve tempo de pegar pedrinhas, foi espalhando pelo caminho migalhas de pão. Os pássaros comeram os pedaços de pão que serviriam para indicar o caminho de volta, e os dois irmãos ficaram perdidos. Foi nesse momento que apareceu um passarinho que levou os dois a uma casa fantástica. Tinha telhado de chocolate, paredes de bolo e janelas de docinhos. Sentindo enorme alegria ao verem tanta comida deliciosa à sua frente, João e Maria começaram a devorar a casa. Mas, de repente, apareceu uma terrível bruxa que era a dona da casa. Ela fingiu ser boazinha e os convidou para entrar. Lá dentro aprisionou João e colocou Maria para limpar a casa. Todos os dias, a bruxa pedia para ver o dedinho de João, porque assim que ele estivesse mais gordinho, iria devorá-lo. João, muito inteligente, sabendo que a bruxa era quase cega, mostrava um pedaço de osso fininho, conseguindo enganar a malfeitora. Um dia, vendo que a bruxa dormia, Maria pegou a chave da prisão de João e soltou-o. Quando a perversa mulher apareceu, procurando o menino para comê-lo, e as duas crianças empurraram a bruxa dentro de um forno que ela preparara para assar João. Foi ali que a bruxa morreu. Os dois encontraram na casa uma sacola cheia de pedras preciosas. Pegaram quantas puderam e fugiram nas costas de um cisne encantado que estava no jardim da casa da bruxa. Quando chegaram em casa, o pai os esperava arrependido por ter deixado os dois na floresta. A madrasta tinha morrido, então os três, com a riqueza trazida, puderam viver felizes e longe da miséria. Enfim, agora peço que vocês abram o livro na página 76 e respondam as questões que estão aí referentes ao texto que acabei de ler. A primeira questão está perguntando quais são as personagens do conto de fadas João e Maria. Pensem em todas as personagens que apareceram na história e escrevam aí. A número 2, pinte no texto o trecho em que o autor introduz a história e as personagens. Lá no começo, quando ele começa a falar o nome das personagens, vocês vão pintar, né? Quem são as personagens que iniciam a história, né? Letra C. Qual é o fato narrado neste conto? Fato é o que realmente mudou a história ali. As crianças viviam bem ali, né? Mesmo na pobreza, mas viviam com o pai, né? A madrasta que não gostava muito deles, mas elas eram crianças que viviam ali na casa. O que mudou a vida delas, né? E aí, isso é um fato, tá? E o que aconteceu com isso? Qual o motivo que levou as crianças a serem abandonadas na floresta? Pensem aí, que motivo que foi, um motivo muito forte que fez a madrasta pensar nessa possibilidade de abandonar as crianças. Qual é o grande conflito que as crianças vivem
conflito é uma situação de muito apuro, né? Um problema que elas viveram ali. E a letra F, qual é o desfecho da história? Como ela termina? Como acaba essa história? Tá? Então, respondam as perguntas e façam a correção às 17 horas. Se vocês quiserem fazer a impressão da historinha e montar os fantoches e brincar em casa, tem 2 versões que eu vou colocar para vocês. Uma colorida para quem não quer pintar e a outra sem colorir para vocês poderem pintar antes de recortar e montar. Um beijo, fique com Deus e até amanhã.